Olá! Hoje teremos o nosso segundo encontro sobre a religião segundo Rubem Alves. É a segunda parte. Nós já tivemos dois encontros sobre o pensamento pedagógico de Rubem Alves. E hoje, então, vamos aprofundar o tema da religião. Professor Antônio Vidal Nunes é doutor em educação pela USP e ele já está chegando aqui. Pós-doutor em filosofia. Pós-doutor em filosofia e é professor associado da Universidade Federal do Espírito Santo. Tudo bem, professor? Oi, Ivonete. Boa noite. Tudo bem? E contigo? Graças a Deus. Tudo bem. Bem-vindos aí ao Santiago, ao Nelson, Cristiane, Cris, né? A Cris, uma grande amiga. Então, eu estava fazendo novamente uma breve apresentação, né, de você, porque acho muito importante e também assim que você nos reserva esse tempinho na sua agenda para bater esse papo conosco. Então, sem mais delongas, né, o nosso objetivo é escutá-lo. Gostaria, assim, que, se fosse possível, o professor realizar uma síntese do nosso encontro passado, né, que nós começamos, o senhor começou a falar um pouco da religião, segundo Rubem Alves. Bem-vinda, Clainete. Santiago, aluno do mestrado, Nanuque. Bom, é uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço-lhe pelo convite, essa oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre o Rubem Alves, né? Um mestre muito querido, que eu admiro muito e que de alguma forma marcou muito assim a nossa vida, né? Enquanto tendo nele ali professor, amigo e também trabalhando um pouco, pesquisando a obra dele. Agradeço a todos que estão nos acompanhando, né, nesse bate-papo. Não é uma exposição acadêmica, mas é um bate-papo. Né? Então, poderíamos tentar sintetizar um pouco aquilo que nós vimos no nosso encontro passado. Né? Então, nós tivemos a oportunidade de dizer que a religião sempre foi um dos temas que mais apaixonou Rubem Alves. Né? Ao longo da vida dele, né? Ele foi um pastor presbiteriano, né? Ele foi formado dentro também de um universo religioso. Então, quando nós pegamos a vida e, sobretudo, a obra de Rubem Alves, nós vamos ver que do início da produção dele acadêmica, né, dos primeiros textos dele até o último, pouco antes de morrer, a religião sempre esteve ali presente nas suas reflexões. Certamente que a forma como ele vai escrever sobre a religião, elas vão variar, elas vão mudar. Né? Então, num primeiro momento, ele vai escrever como um jovem teólogo, e aí a religião vincula-se à reflexão teológica dele, enquanto pastor, enquanto teólogo. Né? Num segundo momento, eu diria que o que ele diz sobre a religião sai um pouquinho do âmbito teológico, no sentido clássico, e ganha mais uma dimensão filosófica, que é um pouco o que a gente vai ver. Né? Então, nessa dimensão filosófica, o interesse de Rubem Alves é compreender a religião um pouco a partir da experiência do próprio homem. Eu vou compreender o homem para ver por que surge a religião. O homem é o único animal que faz religião.
o que está presente no homem que o leva a fazer religião, não é? Nas mais variadas culturas, nas mais variadas épocas, quer dizer, a religião está ali presente na vida do homem. Então, nesse segundo momento, que ele é mais filosófico, ele vai, de alguma maneira, escrever sobre o religioso, não é? Enquanto fenômeno, já não tanto como teólogo ali tradicional, que reflete um pouco sobre sua tradição cristã religiosa a partir de um contexto brasileiro, mas tentar sondar o homem, perceber tudo uma dimensão antropológica da experiência religiosa. Então ele faz isso como um pensador, como um filósofo. E por último, nós vimos que ele, em relação ao religioso, já na última etapa do itinerário dele, da caminhada dele, ele não está mais preocupado com a reflexão conceitual sobre o que é o religioso. Ele está preocupado em viver, ele se torna um místico, ele se torna um poeta, não é? A preocupação dele é essa experiência do estético, do belo, do sentir que está na base de toda religião. A questão da significação. Então, esse é o período mais poético dele, não é? E ali também, numa linguagem mais poética, que trabalha com imagens, né, e não conceito, ele também vai escrever coisas sobre o religioso, né? Sobre a experiência religiosa, mas ali aproximando muito a experiência estética, poética da experiência mística. Porque o que está na base é o elemento afetivo, emotivo, é a experiência da sensibilidade. Então, esses são aí os momentos dele, né, que a gente pôde perceber um pouco, né? E vimos também que toda a reflexão teológica, filosófica sobre a religião pressupôs um diálogo com vários pensadores, né, da tradição teológica, da tradição filosófica, os poetas, da literatura, né? Então ele dialogou, e ele era uma pessoa de muita sensibilidade, né? Muito ligada à arte. Então ele articula isso também a partir dessa veia artística que, de certa maneira, caracterizou a sua vida, as suas buscas, os seus sonhos. Podemos dizer que Rubem assim, viveu uma integração, né? Uma integração como ser humano com toda a natureza. E eu quero dar as boas-vindas, especialmente para o Leonardo, Leonardo, um grande amigo que está morando em Portugal, né? Também Santiago, Cristine, Nelson, Clainete, H. Manente. Às vezes os nomes no minha sobrinha está aí, agradeço a presença. Não, é Hanna, minha filha, descobriu, está aí. Oh, que legal. A Hanna, ela... Hanna, seja bem-vinda, filhota. Sandrinha, a Hanna está em São Paulo? Não, a Hanna está aqui agora, né? Por enquanto ela está aqui, mas continua fazendo lá o doutorado dela em História nos Estados Unidos, né? Que legal. Está aqui presente com a gente. Isso aqui é bom, não é, Vidal? A gente está aqui, eu estou em Cariacica, você em Vila Velha, e nós congregamos pessoas do mundo todo. Pois é. Isso é legal. Vidal, o que é o religioso para Rubem Alves? Olha, não é uma coisa assim muito simples, não é? A compreensão do religioso para Rubem Alves, do que é a religião, né, implicou toda uma caminhada de amadurecimento, como eu disse, de interlocução com vários pensadores, e também de uma avaliação crítica de tudo aquilo que se falou. Então, quando nós pegamos
a história aí do pensamento, as reflexões sobre o religioso, nós vamos encontrar uma pluralidade de posições, né? Ele vai... Tem um texto dele onde ele fala do enigma da religião. Ele vai falar, olha, nós podemos encontrar o Conte, que vai fazer toda uma análise do religioso, vai falar que ela foi importante na experiência do homem, mas que de alguma forma já passou a fase religiosa, a fase filosófica. Agora nós estamos na fase positiva da ciência, né? Portanto, a religião se torna desprezível, ela não tem mais nada a dizer. Ele também vai fazer toda uma análise, não é, da contribuição, por exemplo, do Marx. E é um filósofo com o qual ele dialogou, né? E ele vai ter identificação com Marx, mas também vai ter crítica ao Marx. Não resta dúvida para Rubem Alves que no religioso há alguma coisa, sim, que legitima muitas vezes as estruturas de dominação, um poder autoritário. Ele falou, tudo bem, Marx analisou um pouco isso, mas aí ele vai dizer, mas Marx não analisou o que é essencial na experiência religiosa. Ele pega e faz uma análise crítica das estruturas que estão aí, das representações de mundo, né, que estão aí presentes no universo religioso. Mas isso não é o religioso no que é essencial e no primário. Não que a contribuição de Marx não tenha pertinência. Ele foi um leitor dos manuscritos econômicos, da obra de Marx, e assim, tinha uma identificação com os manuscritos econômico-filosóficos. Então ele julgava que, não obstante a contribuição de Marx, ela era insuficiente para compreender o religioso. Aquilo que é primordial, que está no início, né? Você analisar as instituições, as representações religiosas, é você analisar alguma coisa que já é tardia. Há algo na anterioridade que move, de certa maneira, o homem, que é aquilo que nós poderíamos chamar da experiência do sagrado, da experiência do luminoso. Então, não dá para analisar o religioso tendo em vista aquilo que surge como consequência tardia de uma experiência essencial. Então ele fala, olha, tem aí certos limites. Embora ele não despreze Kant, ele não despreze Marx, ele não despreze Freud, ele também vai falar, olha, Freud tem uma contribuição importante para entender o que é o religioso, mas é insuficiente. Ele vai associar o religioso lá a um certo sentimento infantil, ao sentimento de dependência, né? Vai fazer toda uma análise. O Rubem era um psicanalista, estudou Freud por muitos anos e atendia como psicanalista, né? Inclusive, uma das coisas que ele fala que, infelizmente, Freud não aplicou para a religião, não é? Os mesmos meios que ele tinha para interpretar o sonho. Porque um dos elementos importantes para Freud era o sonho. Quer dizer, ouvindo os sonhos, ele era capaz de perceber tudo que estava ali da vivência das pessoas. O sonho não é algo sem sentido, mas ele tem a ver com as vivências que as pessoas têm. Não é que eu sonhei que o borboleta significa isso. Não, para você compreender e interpretar os sonhos, é preciso que você volte àquela experiência da pessoa para você perceber o sentido daquilo ali. Então, implica um conhecimento de uma maneira própria de interpretar, de compreender. E ele disse, infelizmente, na crítica à religião, Freud não aplicou à compreensão da religião os mesmos mecanismos, não é? O método, procedimento na interpretação do sonho, porque para Rubem Alves,
A religião tem a ver, é um grande sonho coletivo. Dizer de sonho coletivo não significa dizer que é ilusão, que é imaginação solta. Não, o sonho é algo constitutivo do homem. Ele tem a ver com desejo, ele tem a ver com a imaginação. Mas não é mera devaneio, é algo muito mais profundo. Ou seja, o homem é movido pelo amor, pelo desejo. Há uma força que nos move, que não são as ideias. As representações religiosas são posterior a uma experiência que a gente tem de transcender permanentemente, de significar o mundo, de ressignificar o mundo. Não é? Então, a religião tem a ver com esse sentido. Ele fala, olha, muitas vezes Freud não foi capaz de perceber isso. O religioso, ele está falando de Deus pedindo ajuda, ele se sente potencializado por uma força, e certamente ele muitas vezes não compreende muito isso, né? Do ponto de vista filosófico. Ele entende isso desde as representações religiosas que ele teve. Mas é possível uma compreensão disso? O Rubens fala assim, do ponto de vista filosófico, nós podemos também, além daquela constelação simbólica religiosa, claro que também do ponto de vista filosófico nós podemos buscar uma compreensão disso. Não significa que conflita as visões, elas são complementares. O que é que se passa no homem que o faz construir as religiões? Então ele fala, no coração disso está a imaginação, está o desejo, é o homem se transcendendo, sim. O religioso, a experiência religiosa, ela fala para Rubem Alves, não de um ser distinto, longe, distante. Ele fala sobre tudo aqueles anseios, aqueles sonhos que estão guardados no nosso coração, dos desejos que nós temos. Né? Então, o que é Deus? Deus é o nome da nossa esperança, daquilo que nós guardamos no coração. O que é Deus? Deus é o nome desse grande vazio a ser preenchido na nossa vida. Então, ele vai dizer que o religioso tem a ver com, sobretudo, com essa imaginação, mas não no sentido psicológico. Eu diria aqui no sentido ontológico. O ser humano é, antes de tudo, sonho, vontade, imaginação, sensibilidade. O ponto de partida do religioso, da experiência religiosa, não é, no seu momento inicial, não são as ideias. É essa busca de dar sentido. Fazer essa busca, né, de fazer com que o mundo tenha um sentido, porque ninguém vive num mundo que não faça sentido. Né? Todos nós, quando o mundo começa a perder o sentido, a gente desmonta. Né? Por quê? Nós não conseguimos, uma vez que nós escapamos daquele mundo fechado da natureza, ele se apresenta aberto para nós e nós vamos construindo. Então, Deus, para ele, é o nome dessa esperança que nós temos, dessa busca daquilo que nós desejamos. Então, isso foi fundamental para o homem. Não é que o homem, no seu ponto de partida, ele tivesse uma constelação de explicações religiosas para depois viver. Não existia. A experiência primordial do homem é estar aí desamparado, e aí ele foi buscando sentido, e foi criando, a partir da sua esperança, ele foi rompendo aquele mundo fechado, e ele foi criando o mundo dos valores, o mundo do significado, e foi criando também as representações religiosas que lhe dava suporte e sentido para o seu próprio viver. Por isso que ele vai fechando.